Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar de um negócio que, olha, deu um susto no pessoal na última sexta-feira, né? Com certeza. Aquela queda no mercado de cripto foi intensa. Uma queda súbita, violenta mesmo. Algumas altcoins chegaram a perder 99% do valor, assim, em minutos. Exato, deixou muita gente sem entender nada e bem preocupada, claro. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Entender o que pode ter acontecido nos bastidores. A gente quer focar num personagem que nem sempre aparece, mas que é chave. O formador de mercado, o tal do market maker. Uhum. Será que aquela solidez toda que a gente via nos preços de muitas criptos era, na verdade, meio que uma miragem sustentada por esses caras? É uma ótima pergunta. E o que acontece quando eles somem? Isso leva a uma questão fundamental. O preço que está lá na tela é o preço real mesmo? Essa é a questão de $1 milhão, né? Ou de bilhões, no caso. Pois é. Para investigar isso, a gente separou duas fontes principais. Tem um vídeo no YouTube, bem didático, que explica a mecânica dos market makers e como isso pode ter a ver com o crash. Certo? E também um trecho de áudio que traz uma visão, assim, bem mais crítica, né? Mais ácida sobre essas práticas. Duas visões que podem se complementar ou contrastar bastante. Exato. Ok, então. Vamos mergulhar nisso. Primeiro, acho bom a gente relembrar o que aconteceu exatamente. Sexta-feira foi dia de pânico para muita altcoin. Foi mesmo. O vídeo que a gente viu cita uns exemplos bem chocantes. Atom caindo 99%. Sui perdendo 85%. Uma carnificina. E a maioria das outras altcoins, mais de 50% de queda. Assim, num piscar de olhos. A fonte lá do vídeo aponta um gatilho, né? O anúncio de possíveis tarifas americanas sobre a China, coisa do Trump. Isso. Aquele fator medo que sempre mexe com os mercados. Teria sido a faísca inicial. Exato. Uma dose cavalar de medo injetada ali. E para a gente entender como esse medo virou um incêndio tão rápido, a gente precisa falar de liquidez. Ah, sim. A tal da liquidez. Simplificando muito, liquidez é poder comprar ou vender algo rápido, sem detonar o preço. É ter sempre alguém do outro lado, né? Quer vender? Tem comprador. Quer comprar? Tem vendedor. Na teoria, perfeito? Na teoria. Mas na prática, principalmente com ativos menos conhecidos, usando a frase da fonte, aquela mini sim que só você conhece. Boa essa. Nem sempre tem essa pessoa real ali na hora que você precisa. E é aí que entram os market makers, certo? Exatamente. O vídeo descreve eles como empresas, às vezes até pessoas, que se especializam em oferecer essa liquidez que falta. Como eles fazem isso? Mágica? Quase. Usam algoritmos super rápidos, os HFTs High Frequency Trades. São robôs que ficam mandando milhares de ordens de compra e venda sem parar. Pra quê? Para encher o livro de ofertas. Então, quando a gente olha lá na plataforma, muitas daquelas ordens são desses robôs? Muitas. O vídeo traz uma estimativa que, olha, me surpreendeu um pouco. Algo como 70 a 80% das negociações em cripto. Então, 70 a 80%. Sim, e podendo chegar a 99% em alguns ativos específicos. Não são entre dois investidores normais. É um investidor negociando com um robô de market maker. Caramba. Então, na maior parte do tempo, quem está do outro lado da minha ordem é um algoritmo. Exato. É o cenário mais provável para muitos ativos. Impressionante. E nesse mundo, um nome se destaca na análise que a gente viu. O Intermute. O Intermute, já ouvi falar. Apontada como talvez o maior market maker de criptos que presta serviço para muitas corretoras grandes. Claro que existem outros, mas o peso deles parece ser bem grande. Ok, entendi quem são. Mas por que eles fazem isso? Qual é a vantagem de ficar comprando e vendendo sem parar dia e noite? Boa pergunta. A fonte explica que tem basicamente dois incentivos. Um é ganhar no spread. Spread, aquela diferencinha entre compra e venda. Isso. Se o mercado está mais calmo de lado, eles compram por 1.000 e vendem por 1.001, por exemplo. Pouquinho, mas no volume gigantesco de operações, dá lucro. Faz sentido. Mas o principal motivo, segundo essa análise, é outro. Qual? Eles são pagos diretamente pelas corretoras. Pagos. Como assim? As exchanges, as corretoras, contratam esses market makers para garantir que o livro de ofertas esteja sempre cheio, para que o cliente, quando entra lá, sempre veja ordens de compra e venda disponíveis.
Isso cria uma sensação de que o mercado é super líquido, ativo, sabe? Interessante. Pagos para estar lá. Isso me lembra que a nossa segunda fonte, aquele áudio mais crítico, Sei. ela questiona justamente isso, né? Essa ideia de liquidez comprada. Se a atividade só existe porque alguém está pagando por ela, isso não seria tipo uma forma de inflar o mercado artificialmente? De criar uma percepção falsa? É exatamente essa crítica que o áudio levanta. A comparação que ele usa é forte, né? Diz que é como um feirante que fica comprando e vendendo uma ação para ele mesmo. Para parecer que tem movimento e o preço tá bom. Exato. Só para parecer que tem muita gente negociando e que o preço está subindo. O argumento ele é: se o preço depende dessa atividade artificial, ele não é genuíno. Pode desmoronar a qualquer momento. Uma visão bem diferente da mecânica pura. Bem diferente. Mas antes da gente aprofundar nessa crítica, acho que vale a pena entender um pouco melhor como esses robôs, os HFTs, funcionam na prática e os riscos que eles correm. Ok, vamos lá. Como a gente falou, se o mercado está andando de lado, eles lucram nos spreads. O problema é quando o mercado pega uma direção forte, para cima ou para baixo. Aí eles se complicam. Aí eles começam a perder dinheiro. Imagina uma queda forte. O robô compra e logo depois o preço cai mais. Aí ele tem que vender com prejuízo para seguir estratégia. Compra de novo, cai mais, vende com prejuízo. Vira uma sequência de perdas. Isso. Para não quebrar, esses algoritmos têm limites. Limites de perda que já vêm programados. São os famosos stops. E stops. Tipo um freio de emergência para o dinheiro deles. Perfeito. Pensa num disjuntor financeiro. Quando as perdas acumuladas chegam naquele limite que foi definido. Que imagino que seja calculado para não dar um prejuízo gigante. Exato. Muitas vezes é calculado para, no máximo, empatar com o lucro que eles já tiveram nos spreads ou com o pagamento que receberam da corretora para estar ali. Quando bate nesse limite, o disjuntor desarma. E o que acontece? O robô para. O algoritmo para de operar naquela ponta que está dando prejuízo. Se está caindo, ele para de comprar. Se está subindo muito rápido, ele para de vender. Para quê? Para estancar a sangria. O objetivo principal deles, muitas vezes, não é nem lucrar na operação de compra e venda em si. Mas sim garantir o pagamento da corretora. Isso, coletar aquele pagamento pelo serviço de prover liquidez. O trading em si é quase um meio, não um fim principal, segundo essa visão. Entendi. O disjuntor desarma para proteger o market maker. Faz todo sentido para eles. Mas e para o mercado? O que acontece quando esses disjuntores disparam em massa? Se esses robôs, que a gente acabou de dizer que são 80%, 90% das ordens ali, simplesmente somem? Aí, meu amigo, a coisa fica feia. E é aqui que a explicação da fonte 1 conecta tudo com o crash de sexta. Chegamos no ponto. Imagina o cenário de novo. Começa com medo, né? A notícia lá das tarifas, isso gera vendas. Ok. Essas vendas derrubam um pouco o preço. Aí começam a acionar os stops dos investidores comuns, pessoas como a gente, que programaram vendas automáticas para limitar perdas. A famosa estopada. Exato. Só que isso gera mais venda ainda, mais pressão vendedora. E essa pressão bate aonde? Os algoritmos, então, param de comprar. E quem eram os principais compradores naquele momento? Eles mesmos, os market makers. Justamente. Quando eles saem, a pressão vendedora que continua chegando encontra o quê? Um vácuo, um buraco. Não tem mais quem compre naquele preço. Exato. Não tem mais quem absorva aquelas ordens de venda naquele nível. O resultado é o que a gente viu, uma queda vertical. Um precipício no gráfico. O preço despenca até encontrar compradores reais. Gente disposta a entrar mais. Em níveis muito, muito mais baixos. Muito mais baixos. A fonte descreve isso como se a liquidez tivesse sido desligada. Puf! Apagou a luz. Caramba! Assustador pensar assim. Entendi a mecânica geral. Mas e sobre os nomes? A análise que a gente viu mencionou uma hipótese mais específica envolvendo a Wintermute e a Binance, não foi? Sim, mencionou. Mas é bom reforçar. O próprio vídeo trata isso como uma especulação, tá? Não é uma afirmação de fato. Certo. Especulação. Qual era a ideia? A hipótese levantada é se a Wintermute e a Binance, por serem muito grandes e conectadas,
talvez tivessem tido alguma informação antes sobre a notícia do Trump, algum alerta. E se tivessem? Se tivessem, poderiam ter agido de forma estratégica. Como? Concentrando a liquidez que a Wintermute fornece em ativos considerados mais seguros ou estratégicos para eles, tipo Bitcoin e o BNB, que é moeda da Binance. Dentro da própria Binance? Exato. E, ao mesmo tempo, desligando ou reduzindo muito a liquidez que eles forneciam para outras altcoins, em outras corretoras. Tipo, protegendo o principal e deixando o resto meio que à deriva. E o que poderia indicar que isso aconteceu? Tem alguma evidência? A fonte aponta um fato que poderia apoiar essa ideia. O Bitcoin, apesar de cair, caiu bem menos. A fonte fala em apenas 17%, né? Que perto dos 80%, 90% das outras foi pouco. É verdade. E o BNB também teria se recuperado mais rápido, enquanto muitas altcoins foram dizimadas. Isso poderia ser um indício dessa concentração de liquidez defensiva. Mas, de novo, é uma inferência da fonte, não dá para bater o martelo. Entendi. É uma possibilidade no ar. Exato. É interessante pensar nisso, mas a explicação geral da mecânica dos stops dos HFT sendo acionados em cascata já é bem forte para explicar o que aconteceu, mesmo sem essa camada de intenção. Ok. Então temos a mecânica. Medo, venda, stop de investidor, stop de HFT, some a liquidez, crash. Fez sentido. Mas qual a lição maior disso tudo para quem investe, para quem opera nesse mercado? Olha, aqui a gente chega num ponto que a fonte 1 martela bastante. A questão do preço real. Aquele que a gente falou no começo. Isso. A análise argumenta que o preço que a gente via na tela para muitas altcoins antes do crash, o exemplo que eles usam é Solana a $208. Lembro desse exemplo no vídeo. Isso, talvez aquele preço não fosse o reflexo da demanda orgânica, sabe? Da vontade genuína das pessoas de comprar e vender naquele nível. Seria, em grande parte, um preço mantido artificialmente. Pela presença constante e paga dos market makers. Uma sustentação artificial. Exato. E o crash, nesse sentido, foi tipo um choque de realidade bem doloroso. Ele mostrou onde a demanda de verdade, sem essa ajuda artificial, talvez estivesse. Se mudar a demanda real naquele momento, fosse algo tipo $150. Bem abaixo dos 208 que estavam na tela. Uma diferença enorme, quase 30% abaixo. Exato. E a conclusão dessa análise é que os investidores poderiam estar, sem saber, pagando um preço inflado. Um preço que dependia de um sistema que, como vimos, pode ser desligado. Isso leva a uma distinção que a fonte 1 fez que eu achei bem interessante. Qual delas? Ela sugere que, por um lado, as altcoins podem ser ótimas para fazer trade, para operar no curto prazo, justamente porque essa liquidez artificial dos market makers facilita entrar e sair rápido. Mas, por outro lado, seriam muito arriscadas para investir a longo prazo. Justamente por causa dessa dependência de algo que não é orgânico e que pode sumir do nada. Faz sentido para você essa separação? Trade versus investimento, nesse contexto? Olha, dentro da lógica que a fonte apresenta, faz todo sentido. Se o preço que você está vendo depende de um fluxo constante de ordens, que só existem porque alguém está pagando para elas estarem ali, o risco de longo prazo é esse pagamento acabar. Ou diminuir. Seja por decisão da corretora, do market maker, ou por um evento de mercado como de sexta, que força os robôs a pararem. O valor de longo prazo do ativo fica mais nebuloso, né? mais incerto. Entendi. E essa visão de um preço artificial, que a fonte 1 explica de forma mais técnica, mecânica, ela encontra um eco bem mais forte e crítico na fonte 2, no áudio, né? Sim, encontra. A linguagem no áudio é bem mais direta, não tem meias palavras. Fala em manipulação, né? Exato. Como a gente já comentou, compara com o feirante inflando o preço da própria maçã. A fonte no áudio expressa uma certa indignação. Sugere que o que antes era visto como manipulação de mercado, hoje é tratado como prática normal. Coisa do mercado. E o argumento é que um preço que depende disso não é real. Não é real e é inerentemente instável. Pronto para desabar.
Essa é a visão ali. Essa segunda fonte também faz um contraste com outros ativos, né? Acho que mencionou ouro, prata. Isso. O argumento ali é que ativos como ouro e prata teriam uma base de demanda mais palpável, menos dependente desse tipo de liquidez de robô. Quem compraria ouro e prata de verdade? Tentes. Bancos, centrais, indústrias, joalherias, investidores que pensam em décadas. Isso tornaria esses ativos, na visão dessa fonte, menos vulneráveis a esses colapsos de liquidez que acontecem quando os robôs são desligados. Uma base de compradores mais sólida, digamos. Exato. E é importante a gente notar, mantendo a nossa neutralidade aqui, o tom geral dessa segunda fonte, sabe? Percebi que era um tom forte. É um tom de muito estranhamento, quase perplexidade com o estado atual de certos mecanismos financeiros. A fonte descreve essas práticas como sintomas de tempos que ela percebe como doentes ou até alucinados. Nossa. Sim, e faz até uma conexão no áudio entre essa sensação de artificialidade nos mercados e outras preocupações sociais mais amplas que a fonte menciona. A gente não está aqui para concordar ou discordar dessas conexões ou desse julgamento de valor, claro. Claro. Nosso papel é reportar as ideias das fontes. Exato. Mas é importante passar a intensidade dessa crítica. O sentimento profundo de artificialidade e ceticismo que essa fonte específica expressa sobre essa dinâmica toda de mercado. A linguagem é bem carregada, reflete isso. Entendido. Bom, então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise cruzada? Quais os pontos-chave? Acho que ficam algumas coisas bem claras. Primeiro, a influência dos formadores de mercado, principalmente com esses robôs HFTs, nos preços das criptos e mais ainda nas altcoins, é gigantesca. Não são só figurantes. Longe disso. São quase arquitetos da liquidez que a gente vê na tela. Segundo ponto, essa liquidez tem um ponto fraco enorme. O disjuntor. O disjuntor. Ela pode ser retirada do nada quando os controles de risco dos próprios market makers são ativados, ou talvez até por decisões estratégicas. E isso leva a quedas que a gente viu devastadoras. E o terceiro ponto? É que a gente tem, basicamente, duas grandes formas de ler isso tudo, né? Vimos isso nas nossas fontes. Uma é a explicação mais técnica. A mecânica dos algoritmos, os stops, a cascata, as consequências lógicas, tudo muito causa e efeito. Certo. E a outra? A outra é uma visão bem mais crítica, que questiona a própria legitimidade, talvez até a ética, de um sistema onde o preço real parece depender tanto de uma atividade que é paga, que pode ser vista como artificial, chegando a usar a palavra manipulação. Duas lentes bem diferentes para olhar para o mesmo fenômeno. Exatamente. A ideia central que fica é a estabilidade que a gente às vezes percebe e o próprio preço de muitos ativos digitais não dependem só da tecnologia do projeto, da ideia por trás. Dependem profundamente da estrutura de mercado que foi montada em volta deles. Com os market makers pagos bem ali no centro dessa estrutura. Precisamente. E o que aconteceu sexta-feira foi um lembrete bem duro dessa dependência e da fragilidade que isso pode trazer junto. Isso deixa a gente, então, com uma última provocação, né? Uma reflexão final para quem acompanha ou investe nesse mercado. Qual seria? Sabendo de toda essa dinâmica, sabendo dessa camada de liquidez que pode ser ligada e desligada como um interruptor, e sabendo desse debate todo sobre a artificialidade do preço que ela sustenta, como é que a gente pode avaliar o verdadeiro valor de um projeto cripto, a sustentabilidade dele no longo prazo? É uma pergunta difícil. Muito. O que define o valor real de algo quando a maior parte da liquidez que segura o preço na tela pode simplesmente evaporar em minutos? Fica aí a questão para a gente pensar. É complexa, mas é fundamental para navegar nesse ecossistema, né?